A Liga da Justiça do Zack Snyder é um filme muito melhor do que o de 2017 e eu tô muito feliz que esse filme exista. Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever. Se você curtiu o vídeo, no final deixe um like aí. Espero que você acompanhe o vídeo até o final. Vamos lá falar sobre esse filme, que é o assunto do momento em todas as redes sociais. É importante dar um pouquinho de contexto para essa edição, para essa versão do Zack Snyder. O filme de 2017 foi finalizado pelo Joss Whedon, que, entre outras coisas, né, começou lá a carreira com Buffy e tudo mais, e dirigiu os dois filmes dos Vingadores, os dois primeiros no universo da Marvel. Ele saiu do filme e a pós-produção não pode ser concluída, tanto ele quanto a esposa, né, a Deborah Snyder, por conta de uma tragédia na família. A filha faleceu, cometeu suicídio, e isso fez com que eles não participassem, tivessem que se afastar. Existem muitas histórias de bastidores e a verdade é que a gente talvez nunca vá saber exatamente o que aconteceu. Tem gente falando que a Warner já não estava satisfeita com o filme de todo modo, e aí aconteceu mais isso, e por isso que eles chamaram de Joss Whedon. Não sei, cada um vai poder ter a interpretação que quiser, mas isso é uma coisa. O fato é, a gente teve essa versão de 2017, que era sabido que teve muitas refilmagens, coisas notórias, e o filme que a gente teve de 2017 claramente tem muita coisa do Joss Whedon. Tem porcentagens jogadas aí na internet, né? Tipo, só 20% era coisa do Snyder, mas independente disso, dava pra ver que tinha muita coisa do Whedon, né? Porque tinha coisas que claramente não tinham a ver com o Zack Snyder pela filmografia dele. E o filme foi muito mal visto, não foi... ele até foi bem na bilheteria, mas jamais para o que se esperava de um filme da Liga da Justiça, né? Ficou bem aquém da expectativa, né? Ele não fez pouco dinheiro, ele nem teve prejuízo, nada disso, mas não foi o sucesso que se esperava, claro, com todos esses personagens. Parte do fandom da Liga da Justiça logo de cara odiou e tem esse filme como terrível desde sempre. Não é o caso de, talvez nem da maioria, não sei, mas eu mesmo não achei tão terrível assim, mesmo com as questões de bastidores, porque se de um lado a gente tem que apoiar o artista, tudo, a gente de outro lado também tem que saber quando, mesmo que um produto seja fruto de ideias de estúdio, tudo, pode ser que seja ok também. E eu achei isso naquela época, eu achei ok. Eu revi recentemente e diminuí a nota, inclusive, lá no meu Letterboxd, porque revendo agora, né, anos depois do que eu vi no cinema, caiu muito pra mim, assim. E foi lançado o movimento há algum tempo, alguns anos, acho que já até, Release the Snyder Cut, né? Então, parte do público se mobilizando para que a versão do Snyder fosse finalizada, que ele pudesse entregar o filme que ele gostaria de ter entregue, e por questões trágicas pessoais, ele não pode entregar. Nem ele, nem a esposa, que é a produtora do filme. E a Warner, com o lançamento da HBO Max, resolveu financiar isso. Parecia muito ter um vídeo que eu adoro aqui no YouTube do canal Film Theorists, que explica, e já tem alguns meses, tem quase um ano esse vídeo, de que a Liga da Justiça do Zack Snyder não tinha como ser um fracasso, independente da qualidade do filme. E é muito bom. Então, assim, era uma aposta muito certa da HBO Max, né, da Warner com a HBO Max, para ajudar a alavancar esse serviço, e não tinha muita dúvida de que seria um sucesso esse filme, pelo menos em termos comerciais, e de zoom, e de mídia e de tudo mais. E ele está sendo, comprovadamente. Mas a expectativa de grande parte dos fãs era ver essa visão. Não vou entrar muito nesses detalhes, que é a questão, assim, da parte tóxica desse fandom. E da mesma maneira que a gente tem alguns fandoms, dependendo da marca, dependendo por exemplo, notoriamente aqui no Brasil a gente tem um fandom muito tóxico, parte, né, em Xbox, mas isso não significa que todo fandom é ruim. Então, assim, a gente tem pessoas ruins do lado de uma imensa maioria bacana, e fazer o quê? O fato vendo agora, analisando tudo, eu acho que é uma coisa, é uma história positiva, é uma coisa legal. Quando a gente tem algo que muita gente quer, que gostaria de ver, a visão de um artista se realizando, e não que o Snyder, assim, independente da tragédia pessoal dele, todos nós temos histórias, cada um tem sua história, cada um tem os seus problemas, e muitos de nós já passamos por tragédias também pessoais. Então não dá pra dizer que, assim, ele é especial, ele merece, porque muita gente tem histórias até piores e não tem as condições financeiras, não tem o palco e não tem a condição de trabalhar no que gosta, como o Zack Snyder. Mas não deixa de ser bacana ver alguém, poder finalizar a sua obra, entregar o que ele esperava que fosse entregue.
E os fãs querendo isso e ajudando isso. E, de novo, deixando de lado a porção tóxica, eu acho terrível. Tem colegas meus, principalmente lá nos Estados Unidos, sendo atacados por não terem gostado do Snyder Cut e estarem criticando negativamente. E eu acho isso errado. Partir para agressões pessoais e tudo mais. Que é isso, gente? São avaliações técnicas, são opiniões, são pontos de vista diferentes. E acho que a gente tem que respeitar, pelo menos. Eu gostei muito do filme. E eu fiquei surpreso, porque não esperava. Eu não esperava mesmo. Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal falando sobre os filmes, a filmografia do Zack Snyder, que eu gosto de maneira geral, mas tem um filme que eu não tenho e que eu não mostrei naquele vídeo e que eu acho muito, muito ruim, que é Batman vs Superman. Tem 2 vídeos falando sobre o filme aqui no canal. Tem até um vídeo da minha reação ao trailer na época, que eu gostei bastante. Então eu não esperava, porque a minha experiência com o Zack Snyder nesse universo não tinha sido tão boa. Começou com o Homem de Aço, que tem problemas, e tem virtudes e defeitos. E aí Batman vs Superman eu acho tão terrível que eu não tinha esperança de que ele fosse produzir algo bacana nesse universo. Então foi com grande surpresa que nessa madrugada, eu tô gravando aqui, nessa mesma madrugada que eu tô gravando esse vídeo, agora de manhã, que o filme é muito bom. E eu gostaria muito de ter visto esse filme no cinema, na tela, IMAX. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a razão de aspecto do filme e tudo mais. Mas gostei, fiquei feliz que esse filme existe e tem uma série de particularidades esse filme. E tudo tem a ver com contexto. E aí tem gente que vai falar, mas não é desculpa. Não é desculpa, mas tudo precisa ser contextualizado, né? Da mesma maneira que alguém chega e vê uma obra, e com perdão, né? O pessoal tem gente que vai achar, caramba, você está comparando. Não é bem isso, mas é para dar um exemplo de como a contextualização é importante. Se alguém vê uma obra pós-moderna no museu, se alguém vê um quadro do Jackson Pollock no museu e fala, pô, isso aqui é ridículo, como é que isso aqui é considerado arte? Você precisa do contexto para compreender por que aquilo ali tem aquele valor e por que aquilo é tão importante, por que aquela obra tem o valor que tem e é tão bem vista. Então o contexto sempre é importante, e não dá pra gente ignorar. Quando eu falo, e falo bastante disso aqui no canal, que um filme não pode ter bula, isso é verdade, mas para a compreensão da narrativa dentro dele. Agora, quando a gente vai analisar um filme que eu vou fazer aqui, e aí eu não estou falando assim só como público, né? Se eu gostei ou não gostei. Aí ok, né? Você realmente não precisa ter um contexto. Você pode só assistir o filme e pode ter amado o Snyder Cut, pode ter odiado, e tá tudo certo. Mas eu que estou analisando, eu tenho sim que contextualizar, porque isso faz parte da crítica. Então, o contexto é muito importante. Sem as restrições cinematográficas, sem as restrições de comercialização numa sala de cinema, para começo de conversa, ele pôde fazer o que ele quis. E é óbvio que a Warner validar, né, e dar o sinal verde para o Snyder Cut, é óbvio que era para ele fazer o que ele queria, né? Não faria sentido ter alguma interferência do estúdio se era para ter o Snyder Cut. Então, ele finalizou o material que ele filmou na época, ele filmou coisas novas, e finalizou a obra dele. Duração, assim, eu não tenho nenhum problema com duração, eu acho uma besteira a gente se apegar nisso. Hoje a gente vive numa época em que as pessoas fazem binge-watching de séries e passa assim 6, 8 horas assistindo uma série e não tem problema. Não vejo problemas com filmes longos que o pessoal tira sarro, né? O Retorno do Rei, as versões estendidas do Senhor dos Anéis, Lawrence da Arábia, e Gandhi, e Poder Chefão Parte 2, e dane-se a duração. O filme tem que durar quanto ele tem que durar, seja 5 minutos, seja 4 horas. E então isso, assim, dane-se isso. Mas fica claro que ele não teve... Isso deu muita liberdade para a criação, no sentido de... Ele fez algo que talvez no cinema fosse muito difícil fazer, se ele tivesse as restrições, como ele mesmo já teve, e lançou versões do diretor, por exemplo, de Watchmen e tudo mais, de transformar essa história da Liga da Justiça quase que num quadrinho. Então o filme ele tem vários cartelas de títulos e ele é dividido em partes. Teve umas notícias anteriormente, né, uns meses atrás, de que o filme talvez fosse lançado como uma série dentro do HBO Max. Esses rumores são validados pelo filme que a gente tem agora, porque ele é dividido em 6 partes, mais um epílogo. Então realmente daria para ele ser... E todas as partes, se vocês já assistiram, ou quem vai assistir, reparem, elas terminam... Dava para terminar ali, por exemplo.
e tem um comercial, ou terminar ali e a gente continuar no dia seguinte. Toda parte tem um desfecho. Fica quase... Tem um cliffhanger ou tem um encerramento ali. Então... Mas... Eu acho isso interessante, na maneira assim, com que ele foi colocado como um longa, porque nem todas as partes são satisfatórias. Então... Ficaria um pouco... putz, sério que foi isso? Esse episódio foi isso? É necessário a gente ver o todo. E como todo, lembra bastante, e não acho que muito válido dizer isso, acho que tem sustentação na obra do Snyder e na maneira com que ele gosta de reproduzir, literalmente, muitas vezes, quadrinhos na tela de cinema, o formato de um grande quadrinho, de uma grande história. E a cada parte é um capítulo e várias das partes focam num personagem específico, e isso é uma das melhorias, assim, ele é melhor do que o filme de 2017 em todos os aspectos. Em todos. Não tem um aspecto que o 2017 é melhor que esse. Ele é melhor em todos. Não sendo um filme muito bom e tendo sido feito o Frankenstein que foi feito com aquele filme, não seria algo tão difícil, mas de novo, e na minha avaliação, o Batman vs Superman fez tanta coisa errada que eu não acreditava que fosse possível. E ele fez aqui nesse Liga da Justiça. Tendo esse espaço, tendo esses capítulos, essas partes, a gente consegue... primeiro que tudo que parecia muito corrido e era um problema do outro filme, nesse filme não é. Então tudo é mais explicado, mais desenvolvido. Então a gente tem um ganho gigante no desenvolvimento dos personagens. É óbvio que agora a gente está afastado, a gente já tem os filmes do Aquaman, a gente tem mais filme da Mulher Maravilha, a gente tem mais material para esse universo. Mas mesmo tentando assim imaginar que esse filme tivesse sido lançado naquela época, né? E de novo, não é, e o contexto é de agora. E o contexto de agora é outro, então isso é importante. Mas o desenvolvimento dos personagens, lembrando que esses personagens só tinham sido mostrados, né, de relance no Batman vs Superman, a maioria deles em imagem de câmera de segurança, né, que eu não gosto naquele filme, como eles são apresentados, mas enfim, essa é a primeira vez que a gente vê esses personagens e eles finalmente ganham o espaço pra gente conhecê-los, né, o Cyborg, o Flash, que não tinham tido filmes anteriores, né, e isso é muito importante. E é algo que o filme de 2017 não tinha. E que é fundamental. A gente está conhecendo esses personagens, eles precisam ser apresentados, a gente precisa se importar com eles sem ter tido os filmes anteriores, que é um modelo, por exemplo, que a Marvel aplicou, e que eu acho que funcionou muito bem para a Marvel. E gostaria até de ter visto isso na DC, né? Um filme do Flash, um filme antes até da gente chegar na Liga da Justiça. Eu acho que a construção, né, seria melhor, a gente chegaria com mais investimento emocional. Então esse filme, essa versão do Snyder, consegue mitigar um pouco isso, porque a gente tem esse desenvolvimento e passa a ser um filme da liga toda, e não só como a versão de 2017, mas focada no Batman e na Mulher Maravilha, e deixando quase todos de escanteio, especialmente Cyborg, porque o arco do Cyborg nesse filme é muito, muito diferente, ganha demais, assim. A relação dele com o pai, inclusive todos os personagens têm uma questão com os pais, seja o pai, seja os pais. É um drama de todos eles e é um tema dentro do filme, e contextualizando justamente para o que a gente sabe que aconteceu com o Snyder e com a Débora e a tragédia que eles viveram, inclusive o final do filme, uma fala que tem do pai do Cyborg para ele, e fica muito claro que ali é uma fala do Snyder e da Débora, talvez para a filha que se foi deles, assim, contextualizando. Então sim, tem um outro peso, tem um outro momento. Eles terminaram esse filme com outra cabeça, com outra vivência. E isso é positivo, a gente traz as nossas experiências para as coisas que a gente cria. E isso é muito comum e bom em tudo que é criação artística. Outra coisa que ganha muito, e que eu fiquei muito feliz, é o vilão. Porque o vilão, assim, o Steppenwolf, eu achei péssimo ele na Liga da Justiça de 2017. E aqui no Snyder Cut, ele ganha primeiro, visualmente, né, ele é mais interessante, ele é parecido o design, mas ele ganha detalhes o suficiente na animação do rosto, pra mim particularmente, porque a armadura dele eu não sou tão fã, mas é algo mais legal, traz até momentos divertidos, como quando ele tá cheio de flechas das Amazonas no começo do filme, e ele faz a armadura travar e arrancar aquelas flechas, mas principalmente no rosto, achei que a animação do rosto dele ganhou muito mais qualidade e expressão. Isso é muito importante. Mas é a história dele. E é super simples, para ver como certas coisas você soluciona com uma fala, às vezes, num roteiro. Ele tá tentando voltar a ter as graças do chefe dele, que é o Darkseid.
Quem não conhece o Darkseid vai assistir o filme e saber que é alguém maior, superior, que manda nele, que esse vilão desse filme teme. Se esse cara teme, e a gente tá vendo que é um cara que consegue dar porrada nas Amazonas sozinho, esse cara que ele teme provavelmente é um cara bem barra pesada. Se você conhece os quadrinhos, aí assim, o contexto já tá colocado, você sabe que é o Darkseid, que é um dos maiores vilões, se não o maior vilão da DC, e isso é muito legal. E a gente entende a motivação dele, porque é bem simples, ele é tipo um funcionário, alguém que quer agradar alguém, né? Quer agradar um chefe. E ele cometeu erros graves e ele tem uma dívida para pagar muito alta. Então pronto, a gente já entende melhor, ele tem uma motivação e já é muito mais numa ceninha ali do que o filme todo de 2017 trouxe pra gente. E a partir dali, as cenas são diferentes, tem diálogos diferentes, tem a animação do rosto dele diferente, que ajuda muito a melhorar esse vilão. E a ameaça, de um modo geral, tendo ali o Darkseid como essa grande sombra. E, pelo visto, a gente sabe que, já foi falado, tem entrevista pelo Snyder, essa era a meta deles, né? Ter essa... Da mesma maneira que a Marvel fez com Thanos, ter uma construção, um build-up, para chegar no Darkseid e nesse grande confronto contra esse grande vilão. Então funciona melhor. De novo, não é nada complexo, tá? Não é nada tipo, nossa, que vilão incrível. Nada disso. Mas funciona, pelo menos ajuda a vender essa história. Que no final das contas é sobre a Liga da Justiça, tá no título, e a gente tem muitos personagens para trabalhar e se importar. Outra coisa que ajuda, e aí tem a ver, inclusive com a duração e com com a duração do filme, e pra gente construir. Um dos problemas também do Batman vs Superman é muito cedo Batman vs Superman, naquele momento. A gente ainda não tinha sido apresentado pro Batman do Ben Affleck, então a gente precisava primeiro contar... O Dark Knight do Frank Miller, ele conta com décadas de histórias desses personagens para conseguir subverter eles. Os personagens de Batman vs Superman não contam com décadas cinematográficas desses personagens no cinema, porque a gente teve alguns filmes. E naquele universo, nada, aquele Batman é novo naquele filme. E aí a gente já tem esse embate, para mim essa é uma das maiores falhas, é uma falha conceitual. E a morte do Super-Homem naquele filme, por conta disso, a gente jamais chegou a ter esse super-homem que a humanidade amava, que a humanidade idolatrava. A morte do super-homem, como foi a morte do super-homem nos anos 90 nos quadrinhos, pensa, décadas construindo e pra gente ter a morte do herói mais icônico dos quadrinhos. Aquilo causou um choque, aquilo foi marcante. Em 2 filmes você matar o super-homem, você não mereceu aquilo. Eu não sei de ninguém que chorou na morte do super-homem. E pra mim é inconcebível você matar o super-homem no cinema e ninguém chorar. Deveria ser um momento assim terrível, devastador. E na minha análise não foi. E até com pessoas que gostam daquele filme, não vejo esse envolvimento emocional. Dito isso, esse filme tinha a tarefa de trazer o super-homem de volta. No filme de 2017, isso acontece até pela duração do filme e pela maneira com que a narrativa é muito atropelada. Acontece muito rápido, não é grandes coisas. Assim, o Super-Homem acabou de morrer e por ter sido lançado muito mais próximo, né, do Batman vs Super-Homem, era recente. Aqui a gente tem um outro contexto. Esse filme é lançado em 2021. Já faz tempo que a gente viu o Super-Homem na tela. Isso ajuda o filme, mas de novo, o contexto. Então, sem dúvida nenhuma, ajuda. E o filme vai sendo construído, coisinhas, migalhas vão sendo deixadas de que, caramba, o Super-Homem é mais bem construído, a gente sente mais a falta. O filme começar, inclusive o começo do filme, acho tudo nesse filme é melhor. O começo desse filme é muito superior ao de 2017, que é bem besta o filme, o começo do filme de 2017, lá no telhado e o bicho, e aquele bandidinho conversando com o Batman, é bem ridículo. Esse filme começa com a morte do Super-Homem. É bem importante, assim, é uma decisão acertada. Pra gente começar a tentar, pelo menos dentro desse filme, algo que nos outros filmes, né, no Homem de Aço e no Batman vs Superman não foi possível ser feito, a gente sentia falta desse Super-Homem. E importante, em algumas poucas cenas, alguns poucos diálogos a mais que não tinham no 2017, no filme de 2017, a gente entender por que o Batman, apesar deles tentarem lá em 2017, mas é diferente, são algumas falas diferentes. Nesse filme, a gente entender por que o Batman quer entender a justificativa para ele ser o formador dessa liga e do remorso que ele tem. E tem algumas falas que ele diz ali e faz sentido com esse Batman, com essa idade a mais, sentir isso. Então são esses detalhes que vão construindo e quando o Super-Homem finalmente aparece, e alguns spoilers aqui, tá? Não são grandes spoilers, mas avisados, beleza?
com mais de 2 horas de filme, 2 horas e tanto, bem, 2 horas e cacetada de filme, é merecido. Tem um impacto maior. E quando ele chega, e a cena dele chegando pela primeira vez é muito mais impactante do que jamais foi no filme de 2017. Então, tudo isso ganha nessa nova versão. Uma coisa que tá rendendo muita polêmica, inclusive até pelo visto, quem gostou do filme, é o aspecto de tela. O aspecto de tela é quadrado, tá? É o 4:3, o formato que a gente tinha antigamente nas TVs de tubo, mas falando de cinema, o formato que era do cinema mais clássico, né? Por causa dos 16mm, por causa da utilização dos 35mm, todas as perfurações, e aí formava esse 4:3. Muitos filmes, inclusive, continuam sendo filmados assim, mas a gente perde, porque depois a gente tem... ali tem uma margem de segurança, por exemplo, para microfone e tudo mais, isso, ou a utilização de lentes anamórficas, e a gente perde essas informações de baixo da tela e de cima da tela. Isso também é o formato, muita coisa foi filmada em IMAX. E esse filme em IMAX, você não percebe daí essa coisa assim, é quadrado. Não, a tela é gigante e a questão do IMAX é tomar conta da gente, de todos os nossos sentidos, uma coisa gigante. Eu acho que, infelizmente, apesar de entender ele querer manter a proporção da tela, o Snyder, porque ele enquadrou o filme assim, para casa, para nossas televisões, não faz tanto sentido. Fica menos grandioso. Para casa, para o consumo de casa, seria mais grandioso se fosse 16:9. Pro cinema faz sentido e eu gostaria muito de ver. Eu acho que ainda, quando o cinema voltar, tudo mais, eu acho que a gente ainda vai ter esse filme lançado em sessões especiais no cinema e vai ser muito legal. Eu quero muito ver esse filme em IMAX. Pelo som, pela trilha, pela magnitude das imagens. Mas na tela, dá pra ver que tem uma profundidade de campo maior, tem muita informação na tela. Mas na tela da TV, mesmo para uma TV grande, a minha é 55, quem tem 65, 85, 75, sei lá, não é a mesma coisa, né? A gente perde tela ali. Então eu entendo, mas acho que funciona melhor pro IMAX e talvez eles pudessem ter disponibilizado uma versão 16:9. Sim, a gente perderia coisas de cima e embaixo, mas é isso que acontece com basicamente todos os filmes, inclusive do Snyder, feitos em IMAX, inclusive o Batman vs Superman. Eu acho que seria interessante, pra gente pelo menos em casa ter uma experiência mais grandiosa. Mas eu compreendo e depois que você tá assistindo o filme assim, até passa. Quem tem TVs maiores, né, 75, 85, quem tem projetor, talvez tenha uma experiência maior. Mas aí é uma porcentagem ínfima do público, então pensando no grande público, acho que a gente poderia ter uma versão formatada para 16:9. Falando da trilha sonora, a trilha sonora é uma trilha sonora nova, do Junk XL, que fez a trilha do Batman vs Superman. Inclusive, ele é acreditado com o nome dele mesmo, né? Não o nome artístico dele, né? E agora me fugiu o nome dele, mas é uma trilha muito superior a trilha do filme. Era um dos pontos fracos, né? Inclusive, mesmo sendo com grande parte do Danny Elfman, a trilha sonora de 2017, com um compositor incrível, mas não fazia muito sentido. É um grande Frankenstein aquele filme, e esse filme aqui faz mais sentido. Uma das coisas que eu mais gosto, fora a trilha, que não tem tantos temas memoráveis, mas ela é muito efetiva, ela funciona muito bem, e ela retoma os temas, por exemplo, do Super-Homem, do Homem de Aço, criados pelo Hans Zimmer, que são muito bons e tem uma presença constante nesse filme. E isso é muito importante. E claro, também os temas criados para o filme da Mulher Maravilha, quer dizer, o tema da Mulher Maravilha é criado para o Batman vs Superman, mas ele traz temas e motivos ou similaridades com a trilha sonora da Mulher Maravilha, então a trilha sonora ganha muito aqui. Tem momentos musicais também, que são famosos na filmografia do Zack Snyder, mas eu acho que a sensibilidade musical dele, como um colega meu disse, um colega meu, né? Um grande amigo meu disse, ele não é muito bom de escolher momentos musicais. Eu sei que talvez tenha pessoas que discordem aqui, sempre vai ter, mas assim, na minha avaliação, tem várias músicas que ele escolhe que são... Primeiro que fica bem brega, no sentido ruim, assim, e vários momentos fica meio... Caramba, sério? Assim, pega meio mal. Tem alguns momentos, então, que entram músicas, assim, nesse filme. E a maioria deles eu achei ok. Tem um que eu achei, assim, que é muito... Destoa muito, chama atenção. Porque momentos antes, a gente tá tendo um cântico de personagens cantando. É uma cena com Aquaman. Então tem uma cena muito bonita. As pessoas lá do vilarejo cantando para ele, tendo essa... tendo ele como um deus, né? Então...
endeusando ele, cantando pra ele. E aí a gente entra uma música do Nick Cave, se não me engano, que destoa muito, assim, de repente tem uma música do Nick Cave e ele lá nas ondas, tudo, e a letra tem a ver com aquilo que a gente tá vendo na tela, quer dizer, é bem óbvio. E logo na sequência já sai, o corte é muito brusco e já entra a trilha sonora do filme. Então é uma escolha meio... As outras eu até, assim, chama atenção, mas, assim, até, ok, tudo bem. Tem uma cena do Flash em que tem uma música e eu acho que é ok, a cena é bonita, até casa melhor. Aqui pra mim não casou muito bem foi essa do Aquaman. A gente tem muitas sequências épicas nesse filme, a ação é melhor, até por ter mais tempo, a decupagem, funciona tudo melhor no filme, né? Os efeitos especiais são melhores, é bem impressionante isso, assim, do que o filme de 2017. Eu queria muito ver um documentário sobre tudo aquilo. Eu sei que dificilmente a gente vai ter que falasse sobre a verdade, sobre tudo, e mostrasse o Joss Whedon trabalhando. Eu queria muito ver toda essa história, porque parece que eles não investiram nem dinheiro na época pelos efeitos especiais. Não que foi mal feito, mas nesse filme aqui foi bem mais bem feito. E por que agora, né, eles conseguiram fazer e naquela época não conseguiram? Até em cenas que tem nos dois filmes, por exemplo, a sequência de luta do Superman e com a Liga da Justiça. Tem algumas diferenças na decupagem, mas nos efeitos, na fotografia, tem muita diferença. Então eu fico bem impressionado assim, com a melhora nesse filme. E muitos momentos épicos dos personagens. E, de novo, sem as amarras de cinema, e sem... Sim, tem coisa que poderia ser cortada, objetivamente falando, assim, não é necessário para a história. Sim, mas são momentos que agregam ao arco como um todo, ao filme como um todo. São momentos demais, assim. E nem tudo que está na tela precisa sempre, se a gente fosse pegar as regras de roteiro e toda cena tem que ter uma função e mover a história para frente. Tem... Nem sempre. E muitos, assim, do Zack Snyder a Godard, assim, porque daí eu tô pegando um arco que inclui 1 milhão de possibilidades de cinema diferente. Não, gente, nem sempre a regra precisa ser aplicada, especialmente quando agrega a experiência. E tudo isso é experiência. Então a gente tem cenas incríveis. E eu vou destacar as sequências com o Flash. A sequência de apresentação dele, pra mim, é incrível. E uma sequência, sem spoilers, tá? Mas assim, uma sequência lá mais no final, no ápice do filme, da batalha contra os vilões finais. Tem uma sequência dele que é sensacional. Eu acho que, para quem não tem conhecimento dos quadrinhos, de nada, das histórias, do personagem do Flash, vai ser visualmente demais, vai ser incrível. E aí pode até, de repente, ter uma referência ao Superman do Richard Donner. Mas para quem conhece os quadrinhos, ou quem conhece as animações, os desenhos animados, que são maravilhosos, e conhece um pouco mais sobre os poderes do Flash, é um momento muito empolgante. Eu falei, cara, como eu queria ter visto isso no cinema com meus amigos e com a sala cheia, porque teria sido um daqueles momentos de vibração e aplauso, com certeza. Então, eu queria destacar algumas dessas cenas e uma fala que eu ouvi do Kevin Smith na premiere do filme, que eu achei muito legal, e eu concordo. Antes do filme, eu fiquei meio assim, mas tendo visto o filme agora, de fato, parece... É uma série de novo, o filme remete muito a uma versão cinematográfica de um quadrinho, de uma edição de quadrinho. Uma edição épica, uma história épica. Porque esses personagens, esses heróis da DC, eles são deuses, né? Eles têm um nível de poder que foge muito, assim. E esse filme demonstra isso, ele mostra isso, essa grandiosidade. E o Kevin Smith falou, né, que parece uma série de splash pages, né? Que são aquelas páginas duplas muito lindas, com uma cena de ação épica nos quadrinhos. Esse filme traz muito disso, né? Traz várias dessas cenas e quadros assim épicos de ação, e é muito bonito. Como eu comentei, o filme é dividido em partes e tem um epílogo. E eu vou falar um pouquinho sobre o epílogo. Então, alguns pequenos spoilers para quem não assistiu ainda, tá? Então, não sei se vocês se importam ou não, vou dar alguns spoilers desse epílogo do filme. Eu achei muito legal, é muito empolgante ver aquela possibilidade aqui sim, efetivamente, o multiverso da DC. Então eu gostei muito daquilo, gostei demais da mira com eles ali, achei demais. O line-up principal da Liga da Justiça na DC precisa urgentemente de mulheres, por favor. E eu gostei muito daquilo. O que eu detestei, e é uma pena, porque assim, é quase no final do filme, eu não gostaria de ter ficado com aquele... Não gostaria de ter visto aquilo quase no final do filme, porque eu tava só com um sorriso e aí apareceu aquilo. Eu odiei a participação do Jared Leto como Coringa.
Ele é terrível como Coringa, é o pior Coringa da história da TV e do cinema. E é muito ruim, é muito ruim. Eu não acho nem que a troca entre eles é ruim, as falas, mas ele é péssimo. Dá muita preguiça de ver ele na tela. Eu não gostei daquilo. Esquadrão Suicida pra mim é o pior, assim, é disparado, assim, é um filme horrível, ele tá numa outra categoria dentro. Eu acho muito ruim o Batman vs Superman, mas assim, Esquadrão Suicida não tem nem... Ele tá lá no fundo do poço pra mim. E eu achei que eles tinham superado já esse Coringa do Jared Leto, pelo visto não. É a única nota ruim que tem nesse filme, assim, infelizmente. E agora fica a grande questão, esse filme claramente foi feito pra ter sequências, né, e tava plantando sementes para um arco maior desses personagens. E a Liga da Justiça, pô, a Liga da Justiça, eu cresci vendo a Liga da Justiça é o grande grupo de heróis. É impressionante como a Warner e a DC, a Warner tendo todos os personagens da DC, eles conseguiram não sair na frente, né? E a Marvel, com seus personagens divididos, espalhados por estúdios diferentes, conseguiu. É um feito como estúdio e por histórias de bastidores, assim. E palmas pro Kevin Feige por ter conseguido fazer isso. Mas a Liga da Justiça é a grande liga, são os grandes heróis, é o grupo de super-heróis mais famoso e notório e com as histórias incríveis, as animações, né, o Batman, a animação do Batman, a animação da Liga da Justiça Unlimited é sensacional. Então, assim, pô, a possibilidade da gente ver esses personagens, e as séries até da CW, e principalmente os crossovers, né, que eles fazem, né? Tem as limitações que as séries têm, são 20 e poucos episódios, tem aquela coisa de muito episódio, mas principalmente os crossovers são muito demais e empolgantes. Então, assim, esses personagens da Liga da Justiça juntos, né, numa versão cinematográfica, pô, sempre foi o sonho de todo mundo. E esse filme planta as sementes grandes pra isso. A pergunta que fica é, será que vai ter? Será que é viável? Será que isso vai acontecer? Eu gostaria muito que acontecesse agora. Agora que eu vi esse filme, eu quero a parte 2. Eu quero que isso continue, porque o que foi feito aqui é muito legal e seria muito legal que fosse feito com a mesma liberdade, com o mesmo tudo, as sequências, enfim, as possibilidades. Não sei nem se pelo próprio Zack Snyder, se a gente poderia ter uma parte dirigida pela Patty Jenkins, outra pelo Zack Snyder. Eu não faço ideia, mas eu gostaria de ver para onde vai isso. Coisas que foram plantadas, né? O Caçador de Marte é muito legal. Eu falei, caramba, e eu fiquei pensando depois, será que eles só quiseram fazer isso agora? Será que isso já estava pensado lá em 2016, 2017? Pelo casting do ator, eu acho que talvez já estivesse sido pensado, porque não é um ator qualquer. Então talvez já estivesse pensado para ele ser o Caçador de Marte. O multiverso e todas essas sementes plantadas para essa batalha contra o Darkseid. É isso, pessoal. Eu gostei muito do filme, fiquei muito feliz de ser um filme bom, não esperava. Já vou continuar falando mal do Batman vs Superman, vou continuar falando mal sempre com argumentos, não levianamente dos filmes. Espero que quem acompanha o canal aqui compreenda isso. E estou sempre disposto, conversei até com amigos antes de fazer esse vídeo, lembrando da gente debatendo sobre, e eu achar que, putz, esse filme não tinha como ser muito bom. Talvez fosse melhor do que o de 2017, mas, assim... E eu fiquei muito feliz de ser provado o contrário, e eu fico muito feliz de mudar de ideia. E esse filme é muito bom, e eu quero ver uma sequência para esse filme. Quem sabe? Essa é a graça, né? E a gente ter respeito também, pessoal, porque se alguém estiver fazendo críticas, e tem pessoas que eu admiro bastante e que gostam muito, falando mal do filme e fazendo críticas, mas apresentando argumentos, não falando simplesmente mal. Ninguém precisa criticar eles e falar mal deles ou xingar eles, por favor, né? Mas vocês que estão aqui nesse canal, eu sei que não são assim, vocês são um público maravilhoso, muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Se você curtiu o vídeo, deixa um like. Se não curtiu, pode deixar um dislike. E se você tiver condições e puder, torne-se um membro aqui para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Ainda não lancei oficialmente, mas farei isso, o sistema de membros aqui do canal. E digam aí o que vocês acharam desse filme. Gostaram ou não gostaram? Pensaram parecido comigo, não pensaram e querem ver talvez uma sequência? Será que é possível isso hoje em dia, né? Com esse elenco todo, será que eles topariam? Enfim, não sei, mas fica o desejo aí de que isso se concretize. E também, para quem é fã da mídia física, para que esse filme seja lançado em Blu-ray numa bela edição aqui no Brasil, porque sem dúvida nenhuma eu vou querer ter na coleção. É isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.